Com certeza você já ouviu de alguém da sua família, dos seus pais, dos seus tios ou dos seus avós principalmente, que investir em imóvel é o investimento mais seguro que existe pelo fato de ser algo palpável, algo que você consegue ver, que ninguém pode vir e tomar da sua mão. Antigamente, ter um imóvel era um dos únicos investimentos considerados seguros, porque antigamente a inflação corroía o poder de compra da moeda. Ou seja, tornava muito difícil precificar um imóvel com exatidão, fazendo com que garantisse um grande retorno por causa da valorização do imóvel. Mas essa realidade mudou e agora vamos falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um tipo de investimento onde tem um gestor que escolhe alguns tipos de imóveis que podem ser prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais ou até mesmo shoppings. E assim todos os ativos desse fundo geram um retorno para esse gestor que distribui os lucros com você. Mas é bom tomar muito cuidado antes de sair investindo em qualquer fundo por aí, porque afinal você não compraria um imóvel sem estudar o local desse imóvel, não estudar nada sobre imóvel, só aplicando todo o seu dinheiro em um imóvel próprio. Sendo cotista de um fundo imobiliário, você se torna dono dos maiores prédios de São Paulo, do Rio de Janeiro, de grandes estados. Você pode se tornar sócio dos galpões logísticos das maiores empresas do Brasil e ainda receber uma renda com tudo isso. Não pense que você terá que desembolsar milhões para fazer parte desses investimentos. Para investir em um FII, que são os fundos de investimentos imobiliários, primeiro você vai precisar criar uma conta na corretora e por ela comprar as suas cotas, que com 80, 100 reais você já consegue ser sócio dos maiores fundos bilionários com os melhores ativos. Um ponto muito importante de ser esclarecido é que para você ser sócio de um fundo imobiliário, você tem que desembolsar 80, 100 reais. Agora, para você ter um imóvel que te gere renda, você tem que desembolsar muito mais dinheiro. Um imóvel, sei lá, de 200, 300, 400, até muito mais que você teria que desembolsar para estar comprando um imóvel, ainda tendo às vezes um rendimento menor, questão de proporção, caso você tenha comprado uma cota de um fundo imobiliário. Agora, na prática, comprar uma cota de um fundo imobiliário seria como se fosse você estar comprando uma janela daquele prédio milionário. Porém, mesmo assim, ainda você recebe um retorno com tudo isso, um retorno que gira em torno de 0,5% a 0,7% ao mês de rentabilidade. Agora, pensando em alguns cálculos, imaginando que você tenha R$1 milhão, é um valor alto, mas só estamos fazendo aqui cálculos em questão de proporção, você consegue também chegar no mesmo resultado. Imagina que você tenha um imóvel de R$1 milhão e você possa escolher entre comprar esse imóvel ou alugá-lo. Se você já soubesse dos fundos imobiliários e chegasse a essa dúvida, imaginando que um imóvel de R$1 milhão, um aluguel gira em torno de R$3.000 a R$3.500, o R$1 milhão investidos em fundos imobiliários te garantiriam um retorno de mais ou menos aí R$5.000 até R$6.000 por mês. Então, pensando por esse lado, você conseguiria, com os rendimentos dos fundos imobiliários, pagar o aluguel do seu apartamento e ainda sobrar um dinheiro para você reinvestir e que te trará um retorno cada vez maior. Escolher um imóvel que te agrade de fato, com um bom prospecto de valorização em uma região boa, ter que lidar com toda a papelada, documentação, escritura e ainda depois de alugado ter que lidar com inquilinos chatos que só geram prejuízo, são algumas das situações que você terá de passar caso você compre um imóvel físico. E ainda você vai ter que pagar imposto de renda sobre tudo o que esse seu imóvel gerar. Agora imagine você ser sócio dos maiores gestores de extrema competência, que ainda conseguem te gerar um retorno maior do que ter um imóvel próprio, não ter que lidar com inquilinos e nada de papelada, tudo isso por R$100. E um ponto muito importante, você não paga imposto de renda sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. É isso mesmo, os fundos imobiliários são isentos de tributação nos rendimentos. Nos fundos imobiliários você só vai pagar imposto de renda caso você venda a sua posição, você venda suas cotas e obtenha lucro. Só assim você terá que pagar imposto sobre o lucro dessa venda. Mas então, resumindo, os fundos imobiliários é uma forma de você se expor ao mercado imobiliário numa proporção bem menor, onde você pode investir um valor bem menor e ter o mesmo retorno que você teria comprando um imóvel próprio e às vezes até maior. Um bom método de você usar os fundos imobiliários seria diversificando sua carteira, tendo um pouco em renda fixa, um pouco em ações e também tendo uma parte em fundos imobiliários, que seria uma coisa muito importante, pois os fundos imobiliários geralmente têm muitos ativos, então o risco de acontecer alguma coisa com um ativo, com um imóvel deste fundo e acabar fazendo com que você perca o seu dinheiro é muito pequeno, pensando que caso você tivesse comprado um imóvel próprio e supondo que caísse um meteoro em cima dele, você perderia tudo o que você investiu.
Já nos fundos imobiliários não, eles têm vários prédios milionários, vários galpões, por exemplo, e alguns shoppings, que caso aconteça alguma coisa específica com um ativo, não representaria todo o problema que aconteceria caso você tivesse um imóvel próprio. Bom, essa é a ideia básica sobre os fundos imobiliários, e caso você tenha interesse de saber um pouco mais sobre os tipos de fundos imobiliários, eu peço que você deixe aqui nos comentários, e caso você tenha achado esse vídeo agregador para você de alguma forma, eu peço que você não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com algum amigo seu que possa se beneficiar desse conhecimento. Então é isso e até o próximo vídeo.